meus alunos, voltamos aqui para uma revisão já de uma situação mais complicada, hein? A revisão da recuperação. Você que não alcançou aí os objetivos aí na segunda unidade, vamos agora correr atrás para tentar recuperar, tá bom? Vale a gente ressaltar que esse conteúdo da segunda unidade nem é um conteúdo tão complexo assim. É um conteúdo que exige mais poder, digamos, de interpretação, né? Que a gente lidar muito com teorias e conceitos. Então, você conseguindo aplicar, detectar os questionamentos, você vai entender quando que cada conceito, cada assunto que a gente estudou vai caber numa determinada resposta, principalmente no Enem, né? O Enem, ele gosta de contextualizar muito a questão, né, que ele está colocando ali para o aluno responder. Ele não é muito direto, então ele coloca aquele assunto que você está estudando aqui dentro de um contexto bem vasto e você tem que ler e saber situar sobre qual assunto ele está te cobrando ali, né, de evolução. Então, se de repente ele não cita um termo que você viu aqui na aula, mas se você souber os conceitos do que se trata, cada termo que a gente usa aqui, você vai saber, você vai pescar no ar do que se trata aquela questão, né? Por exemplo, ele vai falar de um tipo de isolamento, né, de especiação alopátrica. Ele pode não te perguntar com essa palavra, alopátrica, mas ele vai te dar o conceito de alopátrica, por exemplo, e te perguntar do que se trata. Então, se você souber o conceito, você vai conseguir identificar, né, sobre do que se trata. É dessa forma que eu estou dizendo. Mas vamos lá para a nossa revisão. É um momento rápido, não demora tanto. Vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente falar num curto tempo. Tá bom? Então, na nossa revisão de recuperação, a gente vai falar sobre as teorias de Darwin, a importância dos fósseis, evidências evolutivas, tipos de especiação, né? Aqui está especialização, isso aqui está errado, no caso é especiação, tá? E adaptação dos seres vivos, ok? Bom, as teorias de Darwin, né? Quanto às teorias de Darwin, a gente tem o quê? A lei, a teoria da seleção natural. Quando você ouvir falar, pessoal, sobre seleção natural, quando a questão se reporta a quem, digamos, foi a origem, quem deu origem a essa teoria, tá? Foi Darwin, ok? A teoria da seleção natural e o neodarwinismo. O neodarwinismo é as teorias de Darwin com os conhecimentos genéticos atuais explicando essa teoria. Isso é o neodarwinismo. Ou a teoria sintética da evolução é a mesma coisa que o neodarwinismo. Então, Darwin percebeu que as características favoráveis ao ambiente tornam-se mais o quê? Mais comuns. Portanto, só sobrevive no ambiente aqueles seres que têm uma característica que facilita ele viver naquele ambiente. Tá bom? Essas características vão ser o quê? Passadas para gerações sucessivas de uma população e através de quê? Da reprodução. Ao mesmo tempo que as características desfavoráveis, hereditárias, claro, né? Essas características que passam de pai para filho, tornam-se menos comuns. Aí a gente vai lá no velho exemplo das girafas lá, né? Bom, se esse animal ele tende a se alimentar de uma região mais alta das árvores, automaticamente, quem é que vai se sobressair? As girafas que têm maior pescoço ou a que tem menor pescoço? Lógico que é a girafa, a espécie que tem um pescoço maior. Logo, aquelas que têm um pescoço menor tendem a sumir dessa região, porque elas não conseguem, né, elas não têm uma característica que favoreça a existência dela ou sobrevivência nessa região, né? Então a gente tem aqui um exemplo clássico, aqui sempre usando as girafas. Enquanto a teoria de Lamarck vem com a questão do uso e do desuso, né, e a transmissão dos caracteres, essas girafas menores, elas de tanto tentarem, na teoria de Lamarck, de tanto tentar, elas uma hora vão conseguir chegar lá, vão esticar o pescoço.
e os filhos dela vão acabar nascendo com essas características. Já o Darwin dizia isso, né? Que existem dois tipos de girafa. A grande e a pequena. Aquela pequena que não consegue se alimentar acaba sendo extinta ali daquela situação. E aquela que se favorece é a que tem característica ideal para viver naquele ambiente. Ok? Hora de recuperar. De acordo com a teoria da seleção natural, podemos afirmar que os organismos mais fortes sobrevivem. Somente o melhor predador sobrevive. C. Os organismos mais aptos morrem e os mais fortes sobrevivem. D. Os organismos mais aptos sobrevivem e se reproduzem. E. Os organismos que apresentam melhores técnicas de luta sobrevivem. Quando se diz respeito à seleção natural, pessoal, a gente sabe que os organismos mais aptos, ou seja, mais adaptados, eles tendem a sobreviver e com isso, automaticamente, eles se reproduzem e acabam aumentando a sua população naquele local, o que vai estabelecer, de fato, a existência, a sobrevivência dessa espécie nesse ambiente. Falamos também sobre a importância dos fósseis, né? O que são os fósseis? São aqueles restos mortais de seres vivos, antigos, que, por um fenômeno natural, acabaram sendo conservados ali nas camadas rochosas, nas camadas de solo. E são encontrados depois em formas bem conservadas e podem nos ajudar a mapear o passado da vida na Terra. Então, nós falamos sobre os processos de fossilização e fósseis no Brasil. Fósseis são o quê? São restos ou vestígios preservados de animais, plantas ou outros seres vivos em rochas, como moldes de corpo ou parte destes rastros de pegados. Esse molde do corpo a gente citou quando nós falamos sobre a fauna de Acara, lembra? Que ela não era constituída de partes moles, é um grupo de seres vivos muito antigos, encontrado ali primeiramente numa região da Austrália, mas também tem em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, tá bom? Então a gente tem fossilização, tipos de modelagem, mumificação. Modelagem é aqueles que a impressão do corpo do animal fica impresso, né, no substrato, seja no solo, na pedra onde ele está. A mumificação é uma espécie de vitrificação do animal. Ele fica como se fosse incrustado, ele fica dentro de um processo âmbar que é formado da natureza através aí da sílica e de reações químicas do solo com a temperatura, né? Ela acaba fica dentro de um vidro conservado. A mineralização, né, onde os minérios acabam ali sobrepondo os restos mortais, eles acabam se fixando. O osso vai embora, mas a formação mineral daquela peça fica no local. E as marcas fósseis, aí, como pegadas, por exemplo, e até mesmo fezes. Tá? Questões envolvendo isso aí, a gente tem tipos de fósseis, né? A pergunta seria, quais são os tipos de fósseis? São dois tipos deles, sendo o somatofóssil, que são os fósseis de organismos passados, restos somáticos, né? Aqueles, digamos, osso, carapaça, folhas e tronco, dentre outros, né? E temos também o icnofóssil, que são fósseis que identificam a atividade animal, seja por meio de pegadas, rastros, túneis, excrementos, né, como por exemplo fezes, marcas de dentadas, dentre outros, ok? Então, o somatofóssil, digamos, é algo assim mais físico, né? Você consegue ali identificar com mais clareza que tipo de animal é aquele, tipo um tipo de osso, carapaças, folhas, troncos, enfim. Já o icnofóssil são uma espécie de rastros, né, por meio de pegadas, excrementos, são ações que foram deixadas num determinado local que deduz-se que foi feito por um determinado animal do passado. Ou determinado animal não, né? Um determinado ser vivo, ok? Então, sobre fósseis, né? Lembrando, voltando aqui nos fósseis, que nós também falamos, que não está citando aqui, né?
eu citei lá no início aqui, ó, tô voltando, tá, pessoal? Eu citei aqui, ó, como... Eita, o que voltou foi muito, ó. Eu citei aqui fósseis no Brasil, mas lá, ali onde eu acabei de falar, acaba não citando. Mas nós temos aí, nós falamos sobre fósseis, por exemplo, na região de Corumbá, no Mato Grosso. Nós também temos o quê? Paleotocas aqui na nossa própria região, que são aí grandes túneis, grandes cavernas cavadas aí por preguiças gigantes, enfim. A gente tem a presença de fósseis em várias partes do mundo, inclusive aqui em Rondônia, tá? Evidências da evolução. A gente tem 3 termos aqui que é muito importante, pessoal, você saber, né, o conceito deles e saber explicá-los, ok? A gente tem a homologia, a gente tem a analogia e a gente tem os órgãos vestigiais. Nós vimos sobre isso de uma forma mais aprofundada nas aulas, tá? O que seria a homologia? A homologia, ela é entendida como a semelhança entre estruturas de diferentes organismos, porém com mesma origem biológica. Então, um órgão, ele pode ser homólogo ao outro, ou seja, eles têm a mesma origem biológica, portanto, podem apresentar um parentesco, né, entre os indivíduos. Porém, como são espécies diferentes, eles não agem da mesma forma. Por exemplo, o braço no homem e a pata dianteira do cavalo. Embriologicamente falando, eles têm a mesma origem, nós somos mamíferos. Mas, em termos de funcionalidade, o homem utiliza esses membros anteriores de uma forma e o cavalo usa para outro, né, de outra forma. Já na analogia, a gente tem o quê? É o contrário da homologia. Os órgãos têm funções semelhantes, mas não têm origem embriológica, não tem a mesma origem embriológica. Então, refere-se à semelhança morfológica, né, semelhança de forma, entre estruturas e função de adaptação e execução da mesma função. Ou seja, você pega aqui um inseto e uma ave. Você acredita que eles têm a mesma origem embriológica? Não. Uma ave, um vertebrado, um inseto, um invertebrado. Nada a ver um com o outro. Mas os dois têm asas. A asa da ave vai apresentar uma determinada estrutura, claro, né? Ela vai ter ossos pneumáticos, ela vai ter penas, ela vai ser formada por articulações, né? Já o inseto não. O inseto, ele não tem nada a ver com essa formação da ave, porém ele também apresenta uma estrutura que a gente chama de asa e serve também para voar, né? Assim como a asa serve para voar numa ave e ela também serve para voar em um inseto, porém os dois não têm a mesma origem, né? Eles são órgãos análogos, não têm origem nenhuma ligação embriológica, mas essas estruturas têm a mesma função na prática, né, para cada 2 corpos, para cada um desses corpos. E às vezes os organismos têm estruturas que servem a nenhuma função, né, que não servem para nenhuma função aparente, mas homólogas às estruturas úteis em outros organismos. Essas estruturas são o quê? Órgãos ou estruturas vestigiais, ou seja, muitas vezes pode no animal uma estrutura ser presente, ter uma serventia, mas em outro animal essa estrutura está presente, mas não tem a mesma serventia. Portanto, dificilmente nesse animal que ela não tem serventia, ela não vai ser tão desenvolvida quanto naquele cuja ela tem, né, uma funcionalidade. Então, esses órgãos são estruturas vestigiais, elas são vestígios de que aquele indivíduo, um dia, ele usou aquela estrutura, tá bom? Então, isso é interessante, ó. Nós temos lá o exemplo que eu dei, apêndice. Na gente, o apêndice vermiforme, ele é um órgão atrofiado, fica ali no início do intestino grosso, né, que é o cólon ascendente. Ele, que é uma região chamada ceco, tá bom? Ali, o ceco, ele tem um anexozinho chamado apêndice vermiforme. Ele está ali porque um dia ele teve uma funcionalidade muito grande para a gente, mas hoje em dia ele não tem tanta funcionalidade. Apesar de que alguns estudos já sabem, já tratam de que o apêndice vermiforme ele tem lá
sim, sua relevância, né? Sua funcionalidade com relação à captura de bactérias, enfim, como se fosse uma espécie de armazenamento ali de substâncias, enfim. Mas, de uma forma geral, sabe-se que ele não tem funcionalidade ou não tem tanta funcionalidade. Já no coelho, ele é ativo e mais desenvolvido e participa ali do processo de digestão, ok? Então, se ele existe na gente, mesmo não funcionando, então ele existe de uma forma atrofiada. Isso significa o quê? Isso pode indicar que um dia nós tivemos uma funcionalidade para ele. É que um dia esse órgão, quando nós éramos ainda primitivos, ele pode ser que ele tenha tido alguma função. E com o passar do tempo, por questões de adaptação e desuso disso, ele acabou sendo atrofiado, né? Ou minimizado. Vamos lá. Então, sobre isso aí. O que é analogia? Dê exemplos, né? A gente viu aí que a analogia ela é o contrário de homologia, né? Primeiramente, o que é homologia? Para a gente chegar no contrário, automaticamente a gente vai estar respondendo a pergunta. Então, ó, se você souber o que é homologia, é só você pensar. É mais ou menos o contrário da homologia, é a definição de analogia. Na homologia, a gente tem órgãos, estruturas, né, diferentes, com mesma origem embriológica, ok? E funcionalidades diferentes. Isso é homologia, mesma origem embriológica. Na analogia é o contrário, não existe a mesma origem embriológica, mas as estruturas são usadas de formas muito parecidas, como é a asa do morcego, né? E a asa, por exemplo, de uma abelha, de uma mosca. Então é isso, ó. A analogia é a semelhança morfológica, ou seja, são estruturas parecidas em função de adaptação e execução da mesma função. Por que as asas de uma ave são análogas às asas de um inseto? Porque elas são parecidas exatamente? Não. Elas não são elas não são iguais, mas elas têm um formato proporcionalmente parecido. Por quê? Porque eles são usados para voar, ok? Então também a gente tem aí um caso, por exemplo, de convergência adaptativa. São estruturas diferentes, mas como elas servem para a mesma coisa, então o desenvolvimento delas em cada um de seus donos, digamos assim, o desenvolvimento delas acaba levando eles a um mesmo formato, tá bom? Ó, como a asa de um inseto e a asa da ave, como eu falei ainda há pouco. Tipos de especiação, a gente tem alopátrica, parapátrica, peripátrica e simpátrica. Alopátrica é quando dois indivíduos são separados, né, as espécies são separadas por uma barreira geográfica. Parapátrica é quando a gente tem dois indivíduos vivendo em um mesmo macroambiente, mas dentro desse macroambiente existe um microambiente que não necessariamente separa um do outro, mas por razões específicas de sobrevivência, né, em determinado local, é como, por exemplo, no deserto, tem areia e tem a rocha. Ali no meio do deserto tem uma determinada pedra. Em cima dessa pedra tem algumas gramas que brotam. Já na areia não brota o mesmo tipo de grama, brota o outro tipo de grama. Então, eles estão perto um do outro, mas, porém, especificamente em determinados pontos, eles não se misturam. A peripátrica é quando uma população, né, se dissipa numa determinada região e cada um desses indivíduos que se espalhou, eles acabam formando populações menores, né, de espécies diferentes. E a especiação simpátrica é aquelas indivíduos que vivem no mesmo grupo, mas acabam não se cruzando, portanto, sofrem um processo de especiação, que é o processo pelo qual a espécie se divide, né, em duas, que então evolui em diferentes linhagens, ok? A alopátrica aqui, a gente tem essa diferença de barreira, né? Na peripátrica, elas estão no mesmo ambiente, só que um microambiente acaba exigindo mais adaptação do que as outras, né? A peripátrica, né, que é essa que a gente
pequenos grupos se espalham pelo grupo, dando origem às suas populações. E as simpátricas são mesmo grupo de seres vivos, mas que acabam com hábitos diferentes, cada um rumando para a sua espécie. Outra hora aqui de aprender. Quando membros de uma espécie permanecem convivendo lado a lado, mas separados em espécies diferentes, a redução do fluxo genético ocorre não devido à barreira geográfica, mas a outros fatores, como, por exemplo, pelo tipo de alimentação. O texto relata o tipo de especiação chamado o quê? Simpátrica, tá bom, pessoal? E a gente ainda tem mais uma aqui, ó. Adaptação, camuflagem e mimetismo. Adaptação é o resultado, né, do processo evolutivo de uma espécie em um determinado ambiente, tá? Ela pode se valer de mecanismos de camuflagem, é quando o organismo dela parece com o ambiente e ela usa vantagem disso. Ela tem o mimetismo, é quando uma espécie copia a outra para que os predadores tenham medo dela. Geralmente ela mimetiza uma espécie que é venenosa, uma espécie que é temida. Automaticamente os outros indivíduos vão ter medo dela também. Então, nesse caso aqui, o processo de adaptação em um ser vivo ocasionado por mutações e sofre a seleção natural da nova característica, pois a mesma favorece a sobrevivência e a reprodução. Já fui falando aí com a resposta, porque o tempo está acabando, né? E a gente tem que pedalar. Valeu, pessoal? Então, boa avaliação. Vai lá, eu confio em ti que vai dar tudo certo.